Até pouco tempo, era muito comum o paciente sair do consultório oftalmológico apenas com colírio lubrificante para qualquer queixa relacionada à sensação de areia, olho mais seco e carimbado como portador da doença do olho seco. Mas as coisas já não são mais assim. A cada dia a gente aprende mais sobre a doença e novos testes diagnósticos e tratamentos específicos têm dado um suporte maior tanto ao oftalmologista quanto ao paciente no diagnóstico dessa doença. Claro que sintomas como ardência ocular, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento reflexo são sintomas comuns em todos os tipos de olho seco, mas a gente tem que saber que existem causas, inúmeras causas diferentes. A grosso modo, nós temos dois tipos de olho seco. Aquele olho seco onde você tem baixa produção de lágrima, que a gente chama de olho seco por deficiência aquosa, e o olho seco por evaporação da lágrima, onde ela fica pouco tempo na superfície ocular. Já o olho seco evaporativo é aquele onde a gente sim até produz lágrima, mas ela fica pouco tempo na superfície ocular, isso por uma má qualidade da lágrima. Então nós temos doenças como a disfunção da glândula de Meibomius, que é a principal causa de olho seco hoje em dia, onde você tem aquelas glândulas que eu sempre falo para vocês, que produzem o componente lipídico da lágrima. E quando você tem essa disfunção, o componente lipídico impede que a lágrima fique muito tempo na superfície. Então, devido à exposição, ar-condicionado, telas, como hoje em dia todos somos expostos, a sua lágrima acaba evaporando muito mais rápido do que o normal. E aí é onde você começa a ter esses sintomas. O diagnóstico deve ser assertivo, porque, como eu falei, existem várias causas e você tem que tratar a causa. Alguns casos nós precisamos sim pedir exames laboratoriais, sempre investigando doenças reumatológicas, doenças de tireoide, até hepatites virais. Já existem os exames complementares que são feitos no consultório, como o teste de Schirmer para avaliar a quantidade de lágrima que você produz, corantes de superfície para avaliar se algumas células da superfície já estão comprometidas e também exames ainda mais específicos e direcionados, como queratography, que a gente usa muito aqui na clínica. Avalia desde a formação dessas glândulas de Meibomius, se elas estão com qualidade, se os ductos estão funcionantes, até o tempo de ruptura desse filme lacrimal na superfície, a quantidade de menisco lacrimal. Então, hoje em dia, como eu falei, tem muita coisa para ajudar a definir a causa e o tratamento mais específico para cada tipo de olho seco. Quanto ao tratamento, quando você tem alguma doença causando esse olho seco, a primeira coisa é tratar a doença de base. Não adianta você ser portador de artrite reumatoide ou ter uma doença de tireoide e essa doença estar descompensada. Não vai ser só usar o lubrificante ou a medicação que o oftalmologista indica que vai resolver o seu problema. Adotar medidas ambientais, como se expor menos a telas, não deixar ar-condicionado direto no seu rosto, melhorar a ingesta hídrica, consumir alimentos saudáveis em ácidos graxos essenciais, como a gente sempre fala, os famosos ômegas. Tudo isso é a base do tratamento da doença do olho seco. Claro, a gente sempre vai repor com uma lágrima, não gosto de falar lágrima artificial porque nenhum colírio substitui a lágrima, mas um lubrificante de qualidade, sem conservante. Nós temos opções em gel que são mais viscosas para os casos mais graves. Nós temos plugs lacrimais para deixar que a lágrima fique mais tempo na superfície, que você não dependa tanto do uso desses lubrificantes. Nós temos N possibilidades para tratar de forma mais adequada cada caso de olho seco. E falando especificamente da disfunção da glândula de Meibomius, que é a principal causa do olho seco evaporativo, a higiene é o principal tratamento, porque não adianta nada eu te passar o melhor colírio, o melhor tratamento se o básico você não faz.
Manter as suas pálpebras sempre higienizadas é o mínimo, e a gente já tem alguns tratamentos específicos para isso, como a luz intensa pulsada, que provoca o estímulo dessas glândulas, e o iLux, que ele aquece a pálpebra, provoca a emulsificação dessa secreção que a glândula produz e joga ela para fora com massagem automática. Então, como vocês veem, existem muitas possibilidades, mas o especialista em superfície ocular e córnea vai saber qual que é o melhor tratamento para o seu caso. Se você já recebeu o diagnóstico de olho seco ou está tratando dessa doença, tente entender qual é a causa. A partir do momento que você se compromete com o seu tratamento, fica tudo mais fácil e você passa a ter mais qualidade de vida no seu dia a dia.